O despertar do sensei. Inclusão, uma primícia do judô, ECA e ética profissional. Sensei Sandro Marcelo Sexto Dan, Doutor Giordano Bruno e Doutora Cristina Borges Queiroz. Saudações, professores, mestres e judocas, né? Todos amantes do judô. Estamos aqui para mais uma edição do curso Despertar do Sensei e a nossa palestra vai ser sobre o judô inclusivo, né? Eu sou o professor Sandro, trabalho com judô paralímpico e judô inclusivo no Instituto Atman de São José dos Campos, né? Sou da Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a gente trabalha com o judô inclusivo, né, já há um bom tempo, né? Atualmente, por convite do CC Calazans Camargo, a gente assumiu a diretoria regional do judô inclusivo, né? E a gente também tem no circuito Shihan a participação, né, do judô inclusivo junto, né, nessas etapas aí, tá? E aí nós queremos agradecer, né, toda essa abertura que está acontecendo aqui na região, agradecer também ao CC Puglia, que também fez um convite para a gente estar organizando, né, no estado de São Paulo esse judô inclusivo, tá? A palestra, o tema seria a inclusão, uma primícia do judô, né? E ela encaixa muito bem se a gente conseguir ir a fundo nos princípios, né, do judô. A gente tem a prosperidade e o benefício mútuo, Jikta Kyoei, onde precisa entender o correto significado do judô, a importância que ele tem na sua prática, né? Não só na teoria, mas na prática para o bem da sociedade, né? A importância da solidariedade humana para o bem individual e universal, né? E quando a gente fala do bem universal, com certeza a pessoa com deficiência está aí dentro, né? E o judô, ele, desde a sua origem, ele foi criado para todas as categorias, né? Todas as classes sociais, inclusive as mulheres já praticavam o judô no Japão, né? Logo, né, na origem, né? E a gente entende também que o progresso pessoal do praticante do judô, ele deve estar ligado à ajuda ao próximo, né? Então, dentro do judô sempre foi assim, dos atletas, né, dos alunos mais graduados, mais antigos, eles têm o dever, né, a função também de estar ajudando os novatos, né, os iniciantes e, por que não, as pessoas com deficiência, né? Então é isso que a gente tem visto acontecer bastante nessa questão do judô inclusivo, também no judô paralímpico, né? E qual que é a diferença, né, do judô paralímpico, do judô inclusivo? A gente tem também o paradesporto, né, que o judô também está dentro, né? Quando a gente fala do judô paralímpico, ele está ligado com a questão da deficiência visual. Ele já tem toda uma organização, né, a nível nacional, da CBDV, né? A nossa seleção, ela é super respeitada no mundo inteiro, com várias medalhas, vários títulos, né? Quero mandar um abraço aí para o Sensei Jaime, Sensei Garcia, né, que faz um excelente trabalho na seleção brasileira, e vários atletas aí que representam muito bem o nosso país, né? Mas o judô, ele não tem um atendimento assim competitivo, assim, tá, na questão paralímpica para as outras deficiências, né? Então aí entra o judô inclusivo, que ele tem como forte, né, a questão da deficiência intelectual, né? A gente tem também pessoas com síndrome de Down, os autistas, né? As pessoas com deficiência física. Então a gente tem essa organização. A pessoa surda, né? Existe um segmento da CBDS, né, a Confederação Brasileira, que já tem a questão do judô bem organizada também,
tá? Então, a questão maior, né, do enfoque do judô inclusivo, ele está bem voltado da questão da pessoa com deficiência intelectual, né, do autista, né, e a classe que é mais difícil, né, a classificação é difícil também de conciliar, né, o comprometimento na hora de fazer um agrupamento para competir, é a questão da deficiência física, né. E essa prática do judô inclusivo, ela traz alguns benefícios, né? Tem a questão do respeito à individualidade e à limitação, né? A gente sabe que todos acabam desenvolvendo na prática, só que nunca a gente sabe aonde essa pessoa vai chegar, mas nós sabemos que ela vai sair de um ponto e vai evoluir. Ela vai evoluir na sua questão de equilíbrio, vai evoluir na sua questão de confiança, na sua questão social, né, na sua questão de qualidade de vida, e esse é o papel do judô, né? A gente tirar a pessoa de um ponto X e fazer um desenvolvimento dela, né, o mais completo, mais global possível, né? O equilíbrio do corpo e da mente, né? Então isso é importante, né, a parte do judô contribuindo, né, nessa questão da inclusão. O equilíbrio, a gente percebe pessoas que tinham dificuldade até de andar de ônibus, né, tinham dificuldade de equilíbrio, caíam fácil. Então você percebe que com a prática do judô até a marcha dessas pessoas começaram a melhorar, tá? E aquela educação de valores, da ética, solidariedade, do autocontrole, que é fundamental, né? E o judô vai trazendo isso para essas pessoas, né? Autoconfiança, autoestima, né? A gente percebe que isso melhora bastante, os pais trazem esse retorno para a gente, né? A questão da inclusão social, a gente percebe a questão de alunos que iniciam a prática meio quietinho, tímidos ali, com muito receio, e aí, né, principalmente assim, os alunos com autismo, né? Alguns casos, os alunos ficam muito assim, estudando ambientes, né, precisando ter a confiança no professor e nos outros, né, que participam lá. E a partir do momento que ele vai se sentindo bem, vai se sentindo acolhido, você vê até o sorriso no rosto aparecendo, ele vai soltando as atividades, tá? E isso é muito importante. E ajuda a desenvolver a força física, a resistência, porque isso acaba sendo importante para o dia a dia, né? Muitas vezes a pessoa com deficiência já é limitada nas possibilidades dela, né? De exercício, de atividade, e o judô promove bastante fortalecimento e essa resistência, né? Então, com certeza vai interferir na qualidade de vida das pessoas. Quando a gente fala de classificações funcionais, para competição, né, para torneios, eventos assim, onde entra a competição, você precisa fazer o agrupamento, né, pela funcionalidade, né, ver os grupos onde você consegue fazer uma disputa mais equilibrada, né, mais assim, até com certo cuidado. Então é importante essa classificação e você vê nela a capacidade do atleta de fazer alguns movimentos, né? Você vê a potencialidade dele e vê aonde a sequela que ele possa ter, né? Permita ele desenvolver, fazer o judô, não se machucar e não machucar o outro, tá? Então essa classificação ela é muito importante para não criar uma desigualdade, né? Você vê um atleta, às vezes, né, principalmente agora, recentemente, no Paralímpico, né, as pessoas com baixa visão lutavam com o cego. Então era nítido, era unânime entre os técnicos, entre os atletas, essa diferença, né? As pessoas com baixa visão tinham muita vantagem na questão de pegada, em questão de espaço, então eles levavam muita vantagem em relação
ao pessoal, os atletas realmente cego total, né? E agora já as regras mudam internacionalmente e já mudou, você não tem a pessoa, né, que seria o J1 lutando com o J2. Então existe todo um trabalho, né, do Paralímpico, do judô inclusivo, de trabalhar para fazer as disputas cada vez mais justas, né? E aí nós temos também a classificação funcional, que serve para as turmas de judô. Por que fazer essa classificação? A gente tem algumas turmas onde acontece, né, no Instituto Atlas, nós temos turmas onde você tem pessoas com um comprometimento um pouco maior, né, ou são mais iniciantes também, e tem um pessoal que já tem um pouco mais de experiência, a limitação já está menor, então essas pessoas treinam em outro horário. E por que fazer essa classificação funcional? Porque cada turma ela precisa ter um plano de aula adequado para aquele grupo ou para aquele aluno, né? A gente conhece até na questão do judô inclusivo algumas entidades, algumas associações que promovem o judô como fosse tipo personal, né? Para 2 atletas ou 1 atleta, no caso do autista e tal. Isso é uma adaptação, alguns casos levam mais tempo, né? Mas até para poder inserir eles no grupo, né? Fazer uma preparação para eles chegarem num grupo maior, né? E também, se você coloca um plano de aula onde você vai ter atletas com comprometimento maior e você leva um atleta que já está mais evoluído fisicamente, né, intelectualmente, ele tem um desenvolvimento maior, aquele plano de aula vai ficar muito fraco para ele, né? Não vai surgir efeito, você vai causar a desmotivação desse atleta. Então a gente precisa fazer um plano de aula de acordo com a potencialidade, de acordo com o nível, de acordo com o entendimento desse atleta. Então essa classificação funcional, ela serve para isso. Todo o interessado no judô, ele precisa estar encaixado na turma correta, né? Que tem o nível que seja favorável para o desenvolvimento dele. Se você coloca um nível fraco para quem já está mais desenvolvido, você vai desmotivar. Se você coloca uma coisa mais complexa, mais difícil para quem está iniciando, ele não vai desenvolver, não vai conseguir fazer e vai desmotivar também, tá? Então a gente precisa fazer esse estudo. O que você pode analisar para poder classificar? A questão da interação com os colegas, com o sensei, quando você vê que ele tem dificuldade de interação, então quem tem dificuldade de interação não vai conseguir desenvolver uma questão mais complexa, né? Se ele identifica algumas letras, a questão do desenvolvimento da fala, porque tem alguns que têm dificuldade da comunicação, da fala, né? Dificuldade de coordenação motora, tanto da coordenação motora, né, grossa ou quanto a fina, né? É interessante a gente ter esse parâmetro aí para poder classificar, né? Dificuldade de adaptar em ambientes, né? Controle da emoção, às vezes chega num ambiente e não consegue prestar atenção, né, nas atividades, às vezes foca, né, na bola ou em algum equipamento, ou quer ficar só fazendo alguma brincadeira no tatame e não acaba fazendo outras atividades, entendeu? Então essas questões de adaptação, ela tem que ser levada em conta, porque se você vai pegar uma pessoa que não consegue se adaptar à rotina, então você tem que buscar uma aula onde você vai inserindo essa rotina de uma maneira mais homeopática, mais tranquila. Então a gente, de repente, assim, na questão, principalmente quando você vai tratar com autista ou com deficiência intelectual mais moderada, você vai vendo aonde que ele tem os interesses e vai, em cima dos interesses deles, motor ou de atividade, você vai colocando o judô ali. E com certeza, quem tem a formação na área da educação física, você já sabe que nós vamos precisar inserir, né, um
requisita um pré-esporte, porque essas pessoas eles foram muito, assim, não tiveram muito estímulo motor, né? Foram muito prejudicados por isso. Então a gente precisa fazer esses trabalhos com eles também, tá? Antes de vir com a modalidade propriamente dita, né? A questão da deficiência auditiva, para classificação competitiva, tem que ter acima de 55 decibéis nos 2 ouvidos, né? Nas questões da auditiva ou na questão do cego, né? Muita gente vem perguntar, nossa, será que a pessoa entra na classificação? Então, quando é deficiência auditiva ou surdo, tem que ser comprometimento nos 2 ouvidos, acima de 55 decibéis. E na questão também do paralímpico, né? Às vezes a pessoa tem a deficiência visual uma só das vistas, né? Não é classificado, né, para competição. Ele pode treinar judô, mas ele não entra na classificação internacional, porque o comprometimento visual tem que ser nos dois olhos, né? E tem que ter o laudo, tem toda uma avaliação que ela é feita, né? Mas nada disso vai impedir a pessoa de fazer o judô. O que vai impedir, de repente, ela não ter uma saúde, não ter uma liberação médica para estar fazendo, né? Na questão do surdo, né? Quando você vai trabalhar com surdo, se você tem o conhecimento de Libras, vai facilitar muito o teu trabalho. E, inclusive, as pessoas, né, os surdos, eles têm a necessidade de ter a comunicação, né? Então, se você sabe... desenvolve a Libras, né, a linguagem oficial, você vai conseguir desenvolver bastante o seu treino. Então, se você fez um curso de Libras e não praticar, vai acabar caindo no esquecimento. Então é importante você ir praticando para poder desenvolver. No caso, a gente vai falar um pouquinho da síndrome de Down. A gente vê muitos autistas que se interessam na prática de judô, professores trabalhando, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado de saber, né, se não tem restrições para a prática, né? Então, existe uma porcentagem, né, considerável de pessoas com síndrome de Down, né, a trissomia 21, que eles possuem uma instabilidade atlantoaxial, que é um aumento, né, da mobilidade articular na cervical C1, C2, um afrouximento, uma frouxidão, né, do ligamento. Então, isso causa certo risco, né, na prática, para rolamentos, cambalhotas. Então, existe uma questão muito importante a gente prestar atenção, né? E tem algumas características, né, do síndrome de Down também, que eles têm uma diminuição do tônus muscular, e a gente percebe também que algumas práticas, né, de competição do síndrome de Down com autista ou com o DI, né, acaba sendo uma disputa meio injusta por causa de algumas coisas particulares que eles têm, né? Então, a gente percebe também o desenvolvimento de algumas competições específicas para a síndrome de Down. A gente teve há pouco tempo, né, no começo do ano, em março, uma competição na Argentina, onde teve, né, alguns brasileiros foram participar, teve até um pessoal de Minas que representou, medalhou lá, e foi uma competição específica para o pessoal com síndrome de Down. Na questão do autista, né, a gente percebe um distúrbio neurodesenvolvimento, que você sente algumas dificuldades de interação social, os padrões de comportamento, né, de movimentos repetitivos, tá? E o interesse restrito de atividades, né? Então, às vezes eles focam naquela atividade e quer repetir aquela atividade, e às vezes um leque tão grande, você monta um circuito, uma coisa grande, e você não consegue desenvolver. Então é interessante a gente ter esse cuidado, né? E ganhar confiança para você poder desenvolver um bom trabalho com eles, tá?
Outra coisa que é importante a gente saber que a pessoa com autismo, ela tem uma lei, né, de 2012, onde foi considerado, né, a pessoa com deficiência para efeitos legais. Eles não tinham essa conquista, agora a gente tem essa questão, né, que está garantido os direitos deles de escola, né, de atividade física, de saúde, né, e a gente, por que não, já existe esse trabalho, mas a gente investir mais ainda nesse trabalho. Na classificação do deficiente visual, né, eu já falei para vocês que existe o J1 e o J2, seria o baixa visão, e eles têm que passar por uma classificação, né? A confederação ela recebe os laudos, mas ela faz na prática uma avaliação dessas pessoas, né? No combate, na luta deles, né, na classe para deficiência visual, eles começam a luta com a pegada, já começa com o kumikata, e quando eles estão movimentando e indo para fora da área de combate, o árbitro ele dá um aviso, ele fala jogai, os atletas eles vão retornar a movimentação, o deslocamento deles para a área central, né? O árbitro ele sempre procura estar centralizado, e esses atletas pela voz, pela direção, eles já vão voltando para a área, e se ele insistir em sair para fora, ele pode ser penalizado, né? Então eles já têm esse preparo, tá? A orientação técnica é favorável, né? No convencional, o técnico ele não pode dar instrução todo momento, já na questão do Paralímpico, pode-se conversar a todo momento, né? Na questão do surdo, existe uma coisa que é muito importante, quando tiver o comando de manter, a gente toca esses atletas, né? Na região do ombro, a gente toca, se os dois for surdo, vai tocar, para eles realmente parar e você não ter nenhum risco, né, de continuar aquela técnica, né? Então é importante isso aí. Na deficiência física, a gente precisa adaptar as regras, né? E uma coisa que é bem interessante, que tem sido de bastante agrado, é a questão do Neuazá. A luta de solo tem sido bastante favorável para acolher mesmo, né, vários tipos de deficiência, não só deficiência física, como tem algumas pessoas com deficiência intelectual, que a luta no solo ela acaba sendo bem mais segura, né? E é bem importante a gente ir por esse lado também. Na deficiência intelectual, a gente precisa se atentar que o árbitro ele vai suspender a luta sempre que tiver algum risco, ele vai suspender essa luta. E não é permitido técnicas de estrangulamento, nem chave de braço, técnicas ajoelhadas também, né? A gente não deve praticar, não deve nem ensinar. Na questão de golpes onde se força o pescoço, koshiguruma, né? No solo, o antigo Honku Sagatame, Katagatame, Makura, Tateshi Rogatame, são técnicas que forçam o pescoço, a gente não deve nem praticar essas técnicas com eles, tá bom? O atendimento médico é sempre livre nos festivais, nas competições, tá? E a gente pode também pensar nas formas de atendimento desses grupos, né? Já falei que a gente tem grupos específicos para pessoa com deficiência, tem atendimentos individualizados em alguns casos, né? E a gente tem pessoas com deficiência treinando junto com equipes, né, de academias, treinamento, né, um atendimento inclusivo, né? Então eu vejo que às vezes a dificuldade que a gente tem de fazer o trabalho é que aquele aluno às vezes ele não está no perfil ideal para ele de desenvolvimento. Ele vai estar num grupo específico, pessoa com deficiência, do nível dele, ou ele vai estar no atendimento individualizado, que pode ser no início do trabalho, ou vai estar no atendimento inclusivo, né, junto com o pessoal do convencional. Então a gente precisa estar atento a esse tipo de trabalho, tá? E na questão do autismo, eles gostam muito de exercícios, né, de circuitos, né,
que acaba desenvolvendo bastante, é bem interessante para eles, circuitos funcionais, atividades pré-desportivas para trabalhar equilíbrio, né, noção de espaço, todas as coisas que vão preparar eles para futuramente desenvolver movimentos esportivos dentro do judô. Esse desenvolvimento técnico, a gente pode tomar cuidado na hora de ensinar as quedas, né? Começar com o trabalho de solo, o shirokemi sentado, deitado. Se for fazer o Zenpo Kaiten, começa ajoelhado. As técnicas de Neo-Waza, sempre trabalhando o Sai-Waza, a gente focar no Neo-Waza ou Sai-Waza, porque o estrangulamento e chave, a gente não desenvolve, né, com o pessoal do inclusivo. Então a gente tem que ter esse cuidado nos treinamentos, tá? E os golpes com controle de manga, né? A gente não deve ficar ensinando golpes pela gola, ensinar o golpe protegendo mesmo, tem que ter esse cuidado, tá? Tem até uma questão que o pessoal treina até o Timata, né? Ajoelhado, né? Fica ajoelhado com o joelho levantado, ele treina o Timata, assim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, estudar bastante, procurar adaptações seguras, tá? Ao invés do Sotogari, muitos professores estão optando em fazer o Soto Otoshi, que tem os 2 apoios, você faz uma queda não tão violenta como o Sotogari. Então a gente precisa estudar, conversar e tomar sempre cuidado, né, na hora de fazer esses trabalhos, tá? Queria agradecer a participação de todos vocês e fica agora com os outros palestrantes, tá? Que vão dar continuidade no assunto. Um abraço para vocês. Eu gostaria, antes da gente começar a nossa conversa, primeiramente agradecer o Sensei Sandro pelo convite. O Sensei Sandro está desempenhando um trabalho muito especial e muito nobre com os PCDs, né, com alunos PCDs. E eu estou cada vez mais apaixonado, na verdade, e mais feliz de poder estar contribuindo com ele nesse trabalho, né? Ele e a sua equipe são fenomenais. Gostaria de parabenizar a Federação Paulista de Judô por esse ciclo de palestras, né, que fazem essa reciclagem com os nossos professores, né, possibilitando uma melhor capacitação, né, um melhor atendimento e recebimento dos alunos nas nossas academias. Bom, iniciando a nossa conversa hoje, vamos começar pela Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei Brasileira número 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela, na verdade, é um marco, né? Ela é um marco porque ela garante, né, os direitos à saúde e ao mercado de trabalho para os pacientes com deficiência. O que, na verdade, é o mais importante dela, né? Ela consegue separar o conceito de incapaz do conceito de pessoa com deficiência, né? Porque a gente parte do pressuposto que a pessoa com deficiência ela não perde por completo a sua capacidade e ela tem direito realmente a todos os benefícios, né, direitos do cidadão comum. Como receber um aluno com deficiência, né? Na verdade, melhor acessibilidade, né, comunicação, trajetos, predial atitudes, né? A gente pode separar esse assunto, né, na parte interna do nosso estabelecimento, né, da nossa academia, e a parte externa da academia. Na parte interna, né, já pensando em um aluno cadeirante, o corredor ele tem que ter, no mínimo, 1,50 m para uma cadeira de rodas habitual conseguir fazer um movimento de 180 graus. Os balcões têm que ter balcões mais baixos e com espaço para o encaixe da perna desses alunos.
E a gente tem que ter banheiros que visam a possibilidade de receber esses alunos, né? Então, são banheiros, na verdade, com vasos sanitários especiais, com barras na parede, né, barras de suporte na parede, uma pia mais baixa, espelho com uma inclinação, na verdade, que possibilite que ele se enxergue sentado em sua cadeira. Pensando também em pacientes com deficiência visual, são pacientes que, na verdade, precisam que tenham no piso dessa academia placas de silicone, de borracha, né, mostrando o direcionamento adequado. Placas na parede, né, com escrita em braille, para também mostrar direcionamento. A ausência de obstáculos físicos nesse trajeto. Vestiários específicos para recebimento do público PCD. Isso, acho que mais quando a área de treinamento, né, no nosso caso especificamente, o dojo é uma área menor, existe a necessidade de que tenham proteção na parede, né, então realmente evitando que tenham lesões, né, mais sérias, uma área de treinamento menor. E principalmente, né, tudo isso para funcionar precisa de indivíduos capacitados, né, que tenham uma condição técnica, um preparo técnico para poder receber esse aluno, desde sua chegada, acompanhá-los durante a atividade física, até realmente o término da atividade e a saída deles para o retorno de suas casas. No ambiente externo, é importante a gente lembrar de uma área estacionamento com vagas destinadas ao público PCD, guias com rebaixamento, presença de placas no solo, né, placas também de borracha no solo, para mostrar o direcionamento adequado para os alunos com deficiência visual. E nas academias que tenham, importante lembrar, né, que nas academias que tenham 2 andares, é importante ter a presença de elevadores também, elevadores que consigam levar uma cadeira de roda para um piso superior. A equipe, o papel, na verdade, do educador físico, né, do professor, ele é fundamental. Por quê? Ele tanto ele consegue agir já com o aluno que tem um diagnóstico da sua deficiência, como também ele tem a possibilidade de fazer o diagnóstico, né, de participar do diagnóstico mais precoce desse aluno, observando justamente algumas restrições ou dificuldades no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, né, na possibilidade, no desenvolvimento de fala, no desenvolvimento do olhar, na realização de tarefas simples e algumas mais complexas. Ele consegue, na verdade, ele estando capacitado, estando atento a esse público, ele consegue participar de um diagnóstico mais precoce e ajudar o desenvolvimento desenvolvimento dessa criança de uma forma muito mais eficaz junto à sua família. Essa investigação, na verdade, né, se dá através de anamnese. A anamnese é um conjunto de informações que cada área de saúde, né, cada área multidisciplinar da saúde tem um enfoque em específico. Então, tem a anamnese do psicólogo, a anamnese do médico, a anamnese do educador físico, do professor, tem a anamnese do terapeuta ocupacional, e nelas são reunidas as informações que a gente julga mais
importantes que nos guiam para a confecção, a formulação do diagnóstico desse aluno, né, desse paciente. É importante que esses alunos, né, tenham um acompanhamento multidisciplinar, porque pensando em deficiência física, né, ou motora, deficiência intelectual, deficiência sensorial, né, pensando nos deficientes auditivos e deficientes visuais, e no público com transtorno de espectro autista, né, no público do transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade, o tratamento sempre será multiprofissional, né? E além dos especialistas, né, que na verdade vão contribuir muito para o desenvolvimento dessa criança, a gente conta, né, na verdade, com a ajuda da família, que passa a maior parte do dia, né, com essa criança. Então é muito importante que essa família esteja muito perto da gente e participando da atividade física, né, da criança, para ela ter um entendimento muito maior, né, e a evolução dessa criança, o tratamento dessa criança, o acompanhamento seja muito mais completo e com melhores resultados alcançados. O acompanhamento médico em específico, na verdade, é fundamental, porque algumas dessas condições cursam com alterações de problemas cardiorrespiratórios, gastrointestinais, problemas osteoarticulares, e através desse acompanhamento, né, a gente consegue liberar essa criança por uma atividade física mais segura, né? O atestado médico sempre é fundamental. Agora vamos falar um pouquinho especificamente, né, da deficiência intelectual. A deficiência intelectual é caracterizada por uma determinada limitação em habilidades mentais. Isso resulta na perda da autonomia completa, o que significa a necessidade de auxílio para tarefas que uma pessoa típica geralmente não precisaria, né, na verdade. E isso, na verdade, né, essa perda dessas capacidades, elas se manifestam de formas diferentes de acordo com o período de crescimento desse indivíduo, né? Então é importante a gente poder estratificar melhor, né, principalmente em 3 períodos, na infância, adolescência e fase adulta. Por exemplo, na infância, né, existe uma pouca interação dessa criança com os colegas e os educadores. Existem dificuldades na realização de algumas tarefas, né, que a gente nota na psicomotricidade dessa criança, né? Então, na coordenação motora, desde mais grosseira até a coordenação mais fina mesmo. O desenvolvimento de uma comunicação prejudicada, né, com uma comunicação, uma dificuldade do desenvolvimento da fala, isso é bastante observado, um atraso. Problema, adaptação em locais diferentes, né, tudo isso faz a gente chamar a atenção. Em relação à adolescência, a adolescência é um período mais complicado, porque é um momento, na verdade, que o indivíduo ele tem né, uma necessidade de expressar seus sentimentos, né, e existe um afloramento da sua sexualidade, né. Então, a partir daí, você começa, na verdade, a ter uma facilidade maior de identificar esse aluno, né, com esse aluno PCD, esse paciente com deficiência, e aí, na verdade, você também tem a necessidade de começar a buscar auxílio de outros profissionais, né, para que, na verdade, esse aluno seja abraçado, esse aluno e sua família sejam abraçados, né, e tratados de uma forma multidisciplinar e mais completa. Na vida adulta, a gente nota, né,
que o indivíduo com deficiência intelectual, ele realmente ele não tem condição, né, de ter competências plenas, né, isso fica um pouco mais evidente, e realmente isso resulta numa perda da autonomia de muitas funções executivas, né. Em relação ao TDA, né, ou TDAH, né, transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né, como o próprio nome fala, né, são indivíduos que têm uma dificuldade maior de manter a atenção focada em determinadas atividades. Então, são como características principais, né, desatenção, a dificuldade de concentração, a impulsividade, né, e a falta de foco e hiperatividade. O tratamento, de novo, dessas crianças, né, desses indivíduos, baseia-se na intervenção multidisciplinar, envolvendo profissionais de áreas médicas, de saúde mental, pedagógica, terapia ocupacional, e sempre em conjunto com suas famílias. Existem características que podem ser confundidas, né, que se mesclam com pacientes, né, com transtorno do espectro autista, principalmente por apresentarem dificuldades no desenvolvimento, né, e do envolvimento social e de sua comunicação. Em relação ao transtorno do espectro autista, né, dados importantes, né, a gente tem no Brasil hoje, né, a gente não tem dados exatos, né? Existem séries de estudos, né, que falam que seria uma criança a cada 86 indivíduos, outros dados falam que é uma criança a cada 36, na verdade, que poderia apresentar, né, o diagnóstico. A gente não sabe a causa definida, né? Existem teorias em relação à origem genética da doença associada a fatores ambientais, então fatores que funcionariam como gatilhos já para pacientes com uma predisposição genética. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que dentro de 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões são autistas, mas não são dados atualizados. Nos Estados Unidos, né, com dados um pouco mais atualizados, o CDC de Atlanta, né, em 2021, ele publica que 1 em cada 44 crianças é autista. Então, quer dizer, realmente, na verdade, é uma informação extremamente significativa. E existem graus diferentes de autismo, né? Na verdade, existem formas mais brandas, né? Quer dizer, em relação às formas mais brandas, a gente pode falar da síndrome de Asperger, né? Que são indivíduos que tenham traços da doença, né? Que sejam bem mais discretos, as características principais, né, da doença. A gente tem como principais exemplos, né, na história, na nossa história, né, Albert Einstein, o Messi, Nikola Tesla, Van Gogh, entre outras, Kenny Reeves, né, o ator, entre várias outras pessoas, celebridades da nossa história. Uma coisa importante, né, assim, durante um treinamento, essa criança, né, esse indivíduo, ele pode apresentar uma crise ou um surto, né? Isso geralmente acontece por conta da interrupção de um processo que ele estava desempenhando naquele momento, ou através de um estímulo excessivo, um estímulo maior que tenha deflagrado essa crise.
E esse estímulo pode ser sensorial, né? Pode ser som, né? Um som mais alto, diferente. Como proceder nessas situações, né? Se realmente esse surto, essa crise é uma crise violenta, né? A gente tem 3 situações. A primeira é da criança, na verdade, se machucar. Então, o educador, na verdade, ele tem que fazer a contenção com gentileza, né? Sem um emprego da força física maior, mas uma contenção adequada dessa criança, abraçando essa criança, na verdade, por trás, tirando essa criança desse local, né, ou tentando tirar o estímulo que deflagrou essa crise. Se essa criança está violenta com algum indivíduo próximo dela, a gente pede, na verdade, que esse indivíduo se retire do ambiente ou saia do campo de visão dessa criança, e a gente procede da mesma forma com a contenção dessa criança. Se essa crise de violência é com o educador, né, com o professor, na verdade, o ideal é chamar uma outra pessoa que tenha o entendimento e a capacitação técnica para fazer a contenção da criança e afastar o educador naquele momento. Importante falar que não existe medicamento para tratamento de autismo, né? Não existe tratamento específico. O que é empregado em algumas situações são o que a gente chama de medicações sintomáticas, né? Que, na verdade, visam contornar os sintomas que a criança está apresentando naquele momento. Então, seriam medicamentos para melhorar a hiperatividade dessa criança, melhorar né, caso essa criança esteja em surto, né, e a gente não consiga com essas medidas, em crise ou surto, a gente não consiga com essas medidas fazer com que ela se acalme e volte ao padrão habitual dela, né? São medicamentos sedativos, e é só nessas situações que seriam mais empregados medicações para esse público. Próximo, por favor. A deficiência múltipla, na verdade, como o próprio nome fala, é a associação de 2 ou mais dessas deficiências primárias, né? Seja ela física, sensorial, né? Pensando em visual e auditiva, ou do desenvolvimento psicossocial, né? Neuropsicossocial dessa criança. E aí realmente existe um comprometimento maior ainda, né? Que causa um atraso no desenvolvimento desse indivíduo. Próximo, por favor. Em relação à deficiência física, a gente tem as deficiências físicas mais comuns, que seriam, né, deficiências físicas motoras, né, uma paraplegia, que significa uma perda da capacidade motora abaixo, em membros inferiores, né, abaixo da nossa cintura. Uma monoplegia, né, então apenas um membro ele é acometido, né, então na verdade ele tem uma perda de função motora em apenas um membro. A tetraplegia, né, geralmente decorrente de lesões medulares altas, né, medulares cervicais, em que você tem uma perda total da função motora nos 4 membros, né. Hemiplegia, quando você tem, por exemplo, um acidente vascular cerebral, né, a gente comumente falado em derrame, então você tem a perda da completa motora de uma metade do corpo do indivíduo, amputações, né, amputações traumáticas, né, acidentes ou cirúrgicas, em caso de doença vascular, doença oncológica, né, tumores, paralisia cerebral, né, que geralmente acontece na vida intrauterina, no momento do parto desse indivíduo, mas podendo acontecer através de traumatismos também, intoxicação exógena, né, que a gente chama de envenenamentos, ou sangramentos e tumores. Dependendo do local do cérebro, né, existem manifestações diferentes.
E são indivíduos, né, na verdade, que acabam cursando ou com um aumento de rigidez dos membros, né, ou uma paralisia flácida, que a gente chama. Nanismo. Nanismo são indivíduos de baixa estatura. Ele pode ser de duas causas, né? A gente chama de nanismo hipofisário. O nanismo hipofisário principalmente por deficiência da produção hormonal, principalmente do GH. Então, são indivíduos com os membros, né, proporcional ao tronco e à cabeça. Ou então, pacientes que tenham doenças genéticas, né, e a gente chama esse nanismo, né, de dois tipos. A gente tem a condroplasia e a hipocondroplasia, né, que são alterações genéticas que, na verdade, fazem com que esse indivíduo não tenha as cartilagens de crescimento. Então, existe uma fusão dos ossos, dos membros, muito mais precoce, né, resultando em não crescimento desses membros, com o tronco com um crescimento próximo do normal e com uma cabeça com um volume cefálico maior, né, e uma protusão da região frontal desses indivíduos. Então, era isso que a gente tinha para conversar um pouquinho hoje. Agradeço novamente a iniciativa da Federação Paulista de Judô, ao Sensei Sandro pela oportunidade, pelo espaço, e principalmente pelo judô, que na verdade possibilita que nosso aprendizado seja contínuo, mesmo fora dos tatames, possibilitando uma maior capacitação e campeões na vida, né? Muito obrigado, grande abraço. E hoje o nosso encontro é para conversarmos um pouco a respeito, né, dos direitos da criança, do adolescente, fundamentados no Estatuto da Criança e do Adolescente, dessa lei brasileira que garante direitos e deveres, e principalmente norteia todos os adultos, todas as pessoas ligadas às crianças e adolescentes, para que tenham, né, condutas compatíveis com os direitos humanos, com os direitos internacionais e todas as normas que regulam, todas as leis, né, todas as portarias, tudo o que vai direcionar para que as crianças possam ser amparadas em todos os sentidos. Você pode passar, por favor? E a lei, né, primordial que nos ampara, além da Constituição Federal, da Carta Magna, é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o mais conhecido por todos, né, os brasileiros como Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é uma lei extensa, mas detalha muitas informações a respeito de encaminhamentos que devem ser realizados para que as crianças e os adolescentes possam ser amparados, principalmente nós adultos, né, que estamos na área formativa, na área de educação envolvendo o quê? Todos os aspectos, as áreas relacionadas a esporte, lazer e também o conhecimento acadêmico. Então, essa lei ela vai nos nortear como proceder em determinadas situações e também mostra quais são as condutas que não podem, né, ser admitidas no nosso ordenamento jurídico com relação à criança e o adolescente. E por que é importante falarmos disso nesse, né, curso Despertar do Sensei? Porque tudo o que fazemos ele está amparado por lei. E a criança, ela precisa, além da disciplina, além dos conhecimentos, de todos os conteúdos voltados nas artes marciais, ela precisa também compreender que ela tem direitos e também tem deveres. Só que se o adulto que está
trabalhando, está lecionando, está dando aulas, né, está orientando e educando essa criança. Se ele não tiver conhecimento, muitas vezes ele será cobrado da comunidade, pela comunidade, ele vai ser cobrado pelos pais, ele vai ser cobrado até mesmo pelos próprios adolescentes que hoje, né, têm acesso a muitas informações a respeito de determinadas condutas. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo, né, tendo determinadas atitudes sem ao menos saber que algumas delas estão elencadas nos estatutos, nas normas legais brasileiras e que podem, né, não contribuir para o desenvolvimento integral daquela criança ou adolescente. Pode passar, por favor? Então, nós temos, né, Jefferson, você pode aumentar? Obrigada. Então, nós temos, né, ao longo dos anos, a gente tem uma linha do tempo aí, que vocês podem observar na tela, que é todo um caminhar para que chegássemos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque as leis, elas são fruto do que acontece na sociedade. Então, a necessidade de se ter um estatuto, de se ter um conjunto de normas que regulam determinado tema, elas fazem sentido de acordo com aquilo que aquela sociedade, que aquele grupo social pede, necessita. Então, desde 1979, com o passar dos anos, 1985, 1986, 1987, 1988, com a Carta Magna, nossa Constituição Federal, 1989, até chegar em 1990, vários diplomas legais, várias normatizações foram dando forma para que tivéssemos hoje o nosso estatuto. Pode passar, por favor? É importante compreendermos, né, as fontes, de onde veio esse estatuto. Então, naquele material, né, na linha do tempo ali, você pode entender, eu não vou estar falando explicitamente cada um deles, porque nós não temos, infelizmente, tempo hábil para isso. Mas é importante depois retomar essa leitura para que se entenda, né? Eu também, além de ser pedagoga e outras formações na área educacional e também na área jurídica, eu também sou historiadora, formada em História, e a história, ela está presente em todos os momentos na vida do ser humano e da vida em sociedade. Então a gente precisa voltar às fontes históricas para compreendermos todos os aspectos que envolvem não só as questões legais, mas também as questões também das pessoas que nós estamos trabalhando, que nós estamos dando aula, que a gente está se relacionando. Por quê? Quando você faz, né, todo um trabalho com o seu aluno de anamnese, para poder entender, compreender o desenvolvimento dele para a prática educacional, você precisa conhecer um pouco da história dele. Então, a gente também precisa levar isso para todas as áreas da nossa vida. A história faz parte de nós e nós precisamos sempre nos voltarmos a esse conhecimento, o conhecimento histórico enquanto pessoa, conhecimento histórico enquanto aluno, conhecimento histórico enquanto professor. Essa é a importância de buscarmos, de pesquisarmos, de estarmos sempre atualizados, né? Sempre em formação. E as disposições preliminares, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles começam, né, falando o que se considera como criança, né, qual é a faixa etária, né, então vai dizer que criança, de acordo com esse diploma legal, ela é considerada de 0 a 12 anos, e o adolescente, a partir de 12 anos até 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ver aquela pessoa em formação como adolescente. E aí nós temos o quê? Eu fiz uma divisão, né, dos aspectos que envolvem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vocês podem observar aí, né, que o diploma legal, esse diploma, eu vou estar sempre falando em termos jurídicos, porque, né, não tem como nós, enquanto advogados, dissociarmos esses termos, né? Mas vocês vão observar que
essa criança, esse adolescente, ele está cercado por esses direitos que são inerentes ao ser humano e inerentes ao brasileiro. Então, ele nasceu no Brasil, ele já vai ter uma série de direitos, né? Mesmo quando ele ainda está no ventre da sua mãe, também são garantidos direitos. Aquele ser que vai, né, ter em breve uma participação enquanto cidadão na sociedade. Então, né, vocês vão observar aí, com relação à educação, à saúde, alimentação, esporte, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, lazer, né, a importância também da convivência, tudo isso estará elencado como está na Constituição Federal, mas também o ECA ele vem reforçar, né? O ECA ele é o Estatuto Federal, né, de lei federal. Então ele tem na hierarquia das leis, né, a sua posição. Lógico que a Constituição Federal, ela está no ápice, ela está lá no topo, né, ela é a maior das leis que a gente tem. Só que abaixo dela vem as leis federais. E essas leis federais compõem todas as questões que também são faladas, são, né, prescritas lá na Constituição, mas de uma forma mais detalhada. E o ECA vem detalhar esses direitos. E aí ele vai, ao longo de todo o seu livro, nos informar como lidar com cada uma dessas situações, né? Então, é o que eu falei, trabalhar com cada uma delas são detalhes que precisa se debruçar para ler e para conhecer melhor. Pode passar, por favor? Então, e o ECA, ele vai nos dizer, né, alguns principais direitos que essa criança, que esse adolescente tem, né? E como eu já falei no início, a questão da proteção, né, a proteção à vida, proteção à saúde, né, com prioridade e sem qualquer discriminação. Então nós, enquanto, adultos, nós precisamos conhecer e saber que tem artigos que vão nos dizer, né, do ECA, eu até coloquei aí para vocês poderem ler, né, eu não vou ler cada um deles, mas eu vou estar explicando a interpretação desses artigos. Então são artigos que vão nos dizer que, numa preferencial, a criança entre um adulto e uma criança, a criança estará na frente. Por quê? Porque aquele adulto, ele já é um ser que está num desenvolvimento em outro nível, porque nós estamos em constante desenvolvimento, mesmo sendo adultos. Mas a criança, ela ainda tem todo o seu processo de maturação não desenvolvido como o do adulto. E aí nós vamos buscar o conhecimento não somente nas fontes do direito, nas fontes legais, mas também nos psicólogos, biólogos, educadores, pessoas que ao longo da história estudaram, médicos, estudaram e pesquisaram acerca do desenvolvimento da criança. Piaget foi um deles, onde ele vai explicando cada fase do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele é reconhecido e valorizado nesse nosso diploma legal, que é o ECA. Então vai dizer o quê? Que essa criança ela precisa ter prioridade com relação à proteção da sua vida, da sua saúde, ela precisa ser primeiramente atendida, né? É o que eu falei, numa preferencial, o ECA vai dizer como é que tem que ser esse atendimento. Pode passar, por favor? Esse é um dos direitos, são muitos. As pessoas antes costumavam dizer: "Ah, mas o ECA tem muito direito para criança e adolescente, e os deveres?", mas ele também traz deveres, né, o estatuto traz deveres. Só que a ideia qual é? Nós, enquanto adultos, nós vamos garantir o amparo a essa criança e esse adolescente, seja eu como professor, seja eu como, dirigente de alguma entidade, de algum órgão, seja eu como pai, como mãe, como guardião, como guardiã. Então, a pessoa que estiver se relacionando com essa criança e adolescente,
ele precisa conhecer e saber como é que deve ser o tratamento para essas pessoas, né. O artigo 1º vai dizer, né, sobre essa proteção integral. Então, por que que fala? Lembra que naquele slide lá eu mostrei educação, lazer, saúde, cultura, convivência? Por quê? Porque quer cercar de todos os lados, todos os tipos de convivência que essa criança, esse adolescente vai ter lá na sociedade. Então, quais são as necessidades? Necessidade do quê? De saúde, necessidade de educação, necessidade de lazer, de esporte. Então, várias necessidades são elencadas nesse diploma legal para que possa ter garantia não só pelo Estado, pelo governo, mas também pela família, pela comunidade e pelas pessoas que se relacionam com ela, né. Então essa questão de integral é em qualquer circunstância e em todos os sentidos. Então eu não posso desamparar a criança de um lado e de outro lado eu amparo. Então eu não posso só, prover saúde para ela e não prover educação. Tanto é que a gente vai ter leis específicas que vão nos dizer com relação à idade para se entrar na escola, a idade que essa criança, né, até quando ela estará no ensino público e demais outras, né, previsões legais. Pode passar, por favor? No artigo 2º vai falar, né, considera-se criança para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos, ele vai explicar novamente. Ele sempre vai remeter às idades, às faixas etárias, para quê? Para que as pessoas percebam que até determinada idade eu posso cobrar determinadas coisas, né. Então, por quê? Porque a gente passa novamente pela questão do processo de desenvolvimento, daquela questão de Piaget de maturação. Então eu não posso cobrar de uma criança, de 6 anos o mesmo que eu posso cobrar de um adolescente de 14 anos. Então é preciso perceber que cada etapa do desenvolvimento, ela tem, né, o que a criança pode, né, o limite dela, até onde ela pode ir. Pode passar, por favor? E também no parágrafo único, né, vai falar que nos casos expressos em lei, ou seja, nos casos que a lei ditar, excepcionalmente o estatuto, né, ele poderá também abranger algumas questões entre 18 e 21 anos de idade. São questões mais específicas que estarão previstas em lei. Pode passar, por favor? A proteção, né, daí no artigo 3º vai falando que essa criança e esse adolescente, eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa, aquilo que eu já falei também. Eles têm direito subjetivo a todos os direitos, a tudo que tem lá na Constituição Federal. A Constituição Federal também, ela vai falar de direitos e deveres, vai falar de obrigações, ela vai falar de tributos, ela vai falar de uma série de questões que envolvem quem? O adulto. E a criança e o adolescente? Por isso tem seu próprio diploma legal. Então vai falar, né, que essa essência, né, do ser humano, tudo que envolve, né, antes do seu nascimento e vai, né, durante todo o seu percurso, enquanto, né, esse ser em desenvolvimento, tudo que for relacionado a ela, a essa criança, a esse adolescente, o estatuto tentou prever. Casos omissos, lacunas que hajam, o juiz, né, que é o juiz específico, né, da vara da infância e juventude, é ele que vai dirimir juntamente com o fiscal da lei, que é o promotor, que é o representante do Ministério Público. Pode passar, por favor? A responsabilidade social, continua o diploma falando, né, que é dever do Estado, da família, aquilo que eu iniciei falando sobre assegurar, né, com absoluta prioridade a efetivação
desses direitos. Vejam só, falar direito à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, são necessidades básicas que não precisariam nem estar escritas, né? Mas a gente precisa na sociedade normatizar, prescrever, porque infelizmente não são todas as pessoas que têm essa compreensão e não são todos que seguem a lei. É aquilo que eu disse, quando a gente precisa, num determinado tempo da história, numa determinada sociedade, num determinado grupo social, colocar limites, a lei vem nos dizer quais são as diretrizes a serem tomadas. E vai falar também com relação à questão da convivência familiar e comunitária, a importância da família. Por isso que um professor, né, em especial aqui, um professor de artes marciais, professor de judô, ele precisa estar também em convivência com a família daquela criança, porque ele precisa socializar com essa família como está sendo o desenvolvimento daquele seu aluno, daquela sua aluna, durante as aulas, durante todo o percurso, né, de todo esse caminhar no judô. E o judô está muito ligado à questão da disciplina, está muito ligada à questão de você ter metas a serem alcançadas, através do quê? Através das faixas, né? Até as cores vêm para dar esse incentivo. E no início, lá quando ainda pequenos, quando ainda criança, os professores de judô, vou falar, né, assim, com conhecimento de causa, assistindo e acompanhando as aulas do sensei, né, Queiroz, Marcelo Queiroz, o caráter lúdico, né, como é interessante você observar a aula de um professor que tem conhecimento, né, de todo o desenvolvimento do ser humano, que tem conhecimento desse respeito com relação a essas leis, a essa responsabilidade social. Então ele está sempre interagindo com as famílias, com a comunidade, sabe que aquele ser humano, né, aquele seu aluno, ele precisa ser cercado de amparo e de proteção. Então eu vou cobrar, vou ser firme? Sim, porém com afeto, né, com afetividade. Porque nós vamos ter também teóricos na área da educação que vão dizer que sem afetividade não há aprendizagem. Então, não é só na escola, não é só no meio acadêmico, mas também nas áreas do esporte, né? Nas diversas áreas, em especial aqui o judô. Então, é isso que a gente precisa compreender, que nós vamos amparar, nós vamos garantir, vamos ter essa responsabilidade social enquanto professores, mas também, né, nós temos que levá-los a compreender que existem limites, que existem obrigações, e eles vão compreendendo ao longo do tempo. Só que no início é de uma forma mais lúdica e vai, né, graduando as responsabilidades. E aí vai falar, né, da garantia de prioridade, o diploma legal continua, né, explicando, né, da primazia de recebimento de proteção, né, do atendimento, da preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Então, destinando que a ser privilegiado os recursos destinados para que se garanta a proteção que tem nesse diploma. Pode passar, por favor? Né, o artigo 5º vai falar que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? Então, o que a gente interpreta aqui desse artigo? Muitas vezes, né, as pessoas quando leem, pensam em questões de os maus tratos somente que eles veem nas redes sociais, né, nas mídias sociais, mas também a gente vê muito assim, brincadeiras inadequadas entre eles mesmos e entre criança, adolescente e adulto. Às vezes uma brincadeira que não é brincadeira, né?
fala, é uma brincadeira, mas não é, ofendeu, magoou. Então, nós, enquanto adultos, precisamos ter cuidado com as formas que nós nos expressamos com essas crianças e adolescentes, com os nossos alunos, né, como que a gente, né, chega a nossa informação a essa pessoa. Então, da melhor forma possível, de uma forma firme, como eu falei, você pode ser firme desde que você garanta esse amparo, essa proteção, e principalmente o que está aí no artigo 5º. Não discrimine, de forma alguma coloquem apelido, né? São questões básicas, mas a gente precisa estar reforçando. Às vezes pensa, mas é uma forma carinhosa, eles falam entre eles, mas nós, enquanto adultos, a gente tem uma postura a zelar. Nós somos exemplos, somos referências. E tudo que a gente fizer, eles vão reproduzir. É o meu sensei falou, meu sensei fez isso, meu sensei fez aquilo, ele agiu de tal forma, ele olhou de tal forma. Então, nós somos espelhos. Então, é importante que a gente compreenda que, muitas vezes, seremos mediadores. Entre eles ainda não têm, né, ainda maturidade, muitas vezes para tratar o outro com mais respeito. São culturas diferentes, são alunos vindos de famílias diferentes. Tem famílias que são super educadas, tem famílias que já tiveram alguma ausência de um desenvolvimento educacional mais completo. Então, aquele aluno vai chegar muitas vezes de uma forma um pouco mais grotesca, muitas vezes ele vai chegar quieto, ou ele vai chegar muito agressivo. A gente não, é aquilo que eu falei, a gente precisa conhecer o histórico da vida familiar de cada um deles, para a gente compreender. Quantas vezes, antes de iniciar uma aula, você não precisa fazer uma roda de conversa, acolher, ouvir, para que aquela sua aula possa se desenvolver da melhor forma possível. Porque às vezes o que eles precisam é apenas alguém que os ouça. E muitas vezes o adolescente, ele vai buscar no professor de judô, no professor lá, né, que está ali acessível a ele, ajuda. Ele vai procurar a oitiva, a escuta. Alguém vai dar atenção para ele. Quantos casos, dá para relatar muitos aqui casos de adolescentes, né, que encontraram na prática do judô, né, a solução para as drogas, para questões familiares difíceis. Então, a gente precisa, né, garantir esse amparo. Claro que nós não sabemos tudo, mas é nessa convivência e nessa vivência, e também nessa busca do conhecimento, a gente vai ter alguns encaminhamentos que, né, para indicar para as famílias, para aquelas crianças que muitas vezes são vulneráveis, estão em situações de risco. Então, olha a importância de um professor de judô conhecer o estatuto que ampara e que rege os direitos e obrigações, né, dos seus alunos. E ali vai continuar, né, o artigo 6º, vai falar com relação, né, à interpretação da lei. Pode ir, por favor, próximo. No capítulo 2º vai falar do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Vejam só, nós estamos falando de valores humanos que estão garantidos nos direitos universais do próprio ser humano. Então, se a gente for olhar lá atrás na história, nós vamos ver que a criança também é detentora dos mesmos direitos do adulto, só que de uma forma a adequar aquilo que eu falei para vocês, o nível da faixa etária de cada um. Então, esses valores são aqueles que a gente recebe no nosso seio familiar. Olha só, o direito ao respeito, à liberdade, à dignidade, o direito a expor, a expressar suas opiniões. E quantas pessoas a gente não vê falando? A criança vai falar, o adolescente vai falar, agora eu não posso. Não estou ocupado, depois você fala.
E às vezes é aquele momento que ele precisava falar. Então, são valores humanos que precisam ser resgatados na sociedade, né? De décadas para cá, foram se perdendo, infelizmente. As famílias foram deixando de lado essas, esses valores, essas tradições que foram passados de pai para filho, né? Relacionada ao respeito ao mais velho, a questão de honrar as pessoas, de saber como se dirigir às autoridades, respeitar os professores. Então, vejam só, foi se perdendo isso e a sociedade que, né, infelizmente, está pagando o preço. Pode passar, por favor? Então, nos artigos seguintes, né, ele vai falar, ele vai explicitar, o estatuto vai falar de cada um desses direitos, de ir e vir, né, direito de opinião, todos esses que eu também já falei. E um ponto importante aí no ir e vir, muitas vezes, durante a aula, a criança quer ir no banheiro. Quer ir no banheiro? Você deve permitir que vá ao banheiro. Quantas vezes ela está com sede, né? Então, eu sei que tem momento para ir ao banheiro, tem momento para beber água, mas há necessidade fisiológica, isso tem que ser garantido. Eu não posso proibir uma pessoa de beber água, de ir ao banheiro. Então, são questões que a gente precisa refletir sobre, né? Mas na escola tem horário para tudo. Sim, mas a escola também não pode proibir. A escola não pode proibir de ter atendimento a essas necessidades fisiológicas. Isso é constrangimento, isso fere, né, o que está lá prescrito no estatuto, e isso também é digno de sanção. Se isso é levado às autoridades, a pessoa que está proibindo, ela vai ser responsabilizada. Lembra quando eu falei de responsabilização social? Nós temos responsabilidades com a sociedade, com os nossos alunos, temos responsabilidades civis, temos responsabilidades criminais. Então, quem não conhece a lei, às vezes ele vai fazer alguma coisa sem saber, só que a própria lei vai dizer que ninguém pode alegar ignorância. Então, se cometeu alguma irresponsabilidade, ele vai ser penalizado. Então, olha a importância do conhecimento, olha a importância de você resgatar esses valores, e quando você pratica, seus alunos também vão começar a praticar. Fala, olha como meu professor é gentil, olha como meu professor é educado, olha como meu professor nos respeita. Olha, até para chamar a atenção quando a gente está fazendo algo que não é o momento, que não é o correto, ele sabe como nos abordar. Porque uma das nossas funções é a função de mediação, não é de juiz, não é de julgar, de acusar. No artigo 17, vai continuar falando da integridade física, né, desse direito, né, integridade psíquica, moral. Então, muitas vezes também, né, aquele aluno, ele é vítima, né, de constrangimento moral na rua, na escola, dentro de casa. E lá, na sua aula, vai ser o diferencial. Ele vai encontrar alguém que vai olhar para ele e vê-lo como um ser humano, que está ali procurando o quê? A aprendizagem, procurando construir sua aprendizagem. E esse professor e essa professora de judô que vai colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível. Pode ir, por favor? Também, naquele artigo, fala sobre o direito à imagem, à identidade, né? Então, até questões mesmo. Eu vou tirar foto da minha aula de judô e vou publicar nas minhas redes sociais. Você só pode fazer isso, publicar a imagem, não só de criança e adolescente, mas também de adulto, se você tiver autorização. No caso, a criança, ela é representada pelos seus pais ou por o responsável legal, né? E aí, quem que tem que autorizar? São essas pessoas, e ainda com limites. Eu não posso expor a imagem do meu aluno, mesmo que o pai autorizou. Não, pode tirar foto à vontade. Não,
Há limites, há regras, né? E tem que ter autorização expressa. Não adianta só, né, oral, verbal. Ah, pode sim, professor, pode pôr lá no seu Facebook. Não, faça um termo de autorização do uso da imagem, né, das suas aulas. E o que, que a gente procura garantir? Que nos registros de aulas, de momentos, não se dê foco para o rosto de determinada criança em si, mas sim fotos onde o grupo apareça e que, de preferência, não possam ser identificadas, porque mesmo com essa autorização do responsável legal, você não pode colocar em exposição uma criança ou adolescente. Então, são cuidados que a gente precisa ter com relação à questão da imagem, uso da imagem. Hoje a gente tem também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não só a imagem, mas os dados daquela criança, daquele adolescente, os dados que o responsável legal, que a família passou para você quando foi feita a anamnese, quando foi feita a ficha daquele aluno. Então, percebam bem, a gente precisa se cercar de conhecimento para que a gente possa agir da melhor forma possível, né. Pode passar, por favor? E aí os artigos vão continuando a falar, vão falar dos cuidados, né, que todos os adultos têm que ter com essa criança, com esse adolescente. Então, sem o quê? Sem o castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Gente, castigo físico, o bater, né? Muitas vezes, falar assim: "Ah, é meu filho mesmo, eu posso bater". De forma alguma. Não é porque é seu filho que você pode usar do castigo físico para uma suposta educação. Isso deseduca. Isso vai criar pessoas violentas no futuro. Isso vai ter uma série de desdobramentos psíquicos, morais negativos na vida daquela criança, na vida daquele adolescente que vai se tornar um adulto. Então, o bater, o castigar, moral, fisicamente, eles vão só prejudicar, ao contrário do que se antigamente pensava. Ah, eu castiguei, ele melhorou, ele parou. Só que você não sabe como foi esse processamento interno, no inconsciente, no consciente dele. Eu também, como neuropsicopedagoga, neuropsicóloga, estudo muito e tenho contato com muitas crianças que são vítimas dessas questões que eu acabei de dizer. E como é difícil depois você reprogramar o cérebro, como é difícil depois você resgatar funções cerebrais que foram danificadas por conta dessas questões de agressividade, de castigos, né. Próximo, por favor. São assuntos delicados, mas que a gente precisa tratar. Enquanto professores, a gente precisa conhecer, enfrentar e denunciar. Quando a gente tem conhecimento, quando nos chega ao conhecimento, se um aluno seu te traz ao conhecimento que ele está sendo aviltado em seus direitos, que agora, né, quem não conhecia, está conhecendo, a gente precisa informar aos órgãos de proteção, conselho tutelar, né, vara da infância, promotoria. Então, a gente não pode se calar. Ah, eu não vou me envolver, eu tenho medo. Não. Hoje a gente tem formas de denúncia de forma anônima também. Às vezes a pessoa não quer se identificar, mas ela não se cala perante uma violência, perante uma situação onde aquela criança não tem defesa, onde aquele adolescente não tem quem o ajude. E ali no parágrafo único vai continuar, né, falando e discriminando em cada inciso, em cada linha, né, todo o tratamento, que tratamento são considerados como cruéis, como violentos,
E tem as leis que foram incluindo, inclusive também a questão do bullying, né, também o estatuto foi, né, sendo revisado e incluindo algumas questões de normas que não estavam no estatuto da criança e do adolescente. Pode passar, por favor? Então é muito importante, até coloquei ali algumas palavras-chave para vocês lembrarem, né, castigo físico, lesão, tratamento cruel e degradante, humilhação, ameaça grave, né, ridicularização, falar com relação a aspectos do corpo físico daquele aluno, aquela aluna, né, fazer, menções, né, desonrosas a determinada questão de lentidão para fazer determinado, exercício, determinado golpe. Então a gente precisa, né, perceber que para se abordar determinados assuntos, a gente precisa ter, né, cuidados. Tem questões que podem ofender. E não é porque são crianças, não, que eles não entendem. Gente, se entende o amor, se entende o carinho, não vai entender questões ligadas a castigos, a crueldades, né, a tratamento degradante? Vai. E entende sim. E fica memorizado. Fica memorizado no inconsciente de cada um deles. Próximo, por favor. Aqui vai voltar a falar da responsabilização. Dessas medidas que são tomadas contra pais, integrantes da família, responsáveis, agentes públicos, pessoas que estão responsáveis por aquela pessoa, por aquela criança, aquele adolescente, em determinado momento, em determinado horário, né? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer quais medidas serão tomadas e quais encaminhamentos serão feitos para esses adultos. Então, vai dizer quem maltrata a criança, quem faz isso, quem faz aquilo, o que vai acontecer. E aí, segue descrevendo. Pode passar, por favor? Vai falando nos incisos, né? Tudo o que, olha, vejam lá, incluído pela lei tal, tá vendo? Olha, leis que vieram depois do ECA, leis que foram se adequando à realidade, à necessidade da sociedade naquele momento histórico. Pode ser que daqui a uma década as leis possam mudar, serem outras. Vai depender de como essa sociedade está vendo as necessidades com relação aos seus membros, aos seus componentes. Pode passar, por favor? Então, nós estamos fazendo um movimento de conhecer alguns artigos, alguns capítulos desse diploma legal, para que a gente depois possa fazer uma leitura mais aprofundada, né? Aí vem, né, a pergunta, o que acontece com o indivíduo ou grupo social que utilizar de medidas violentas para com as crianças? Quem que é, né? Esse criminoso, o que acontece com ele? Ele é encaminhado para onde? Programa social, para tratamento, né? Ele vai ser encaminhado para curso de orientação, ele vai ser advertido, sem prejuízo da sua responsabilização criminal e civil, tá? Essa é uma responsabilização do ECA, mas tem as outras que estão nos outros diplomas, que estão no Código Penal, né? Que estão no Código Civil. A criança, ela também será encaminhada para um tratamento especializado, né? Para entidades, para órgãos que já estão em parceria com o governo, com o estado, com o município, para que deem esse amparo que precisa. Pode passar, por favor? E aí vai continuar falando, né, nos outros capítulos, dos direitos. Esses direitos, a educação, a cultura, a lazer, aqueles lá dos primeiros slides lá, onde estavam discriminados, né, para dar essa proteção, esse amparo integral. Então vai continuar falando. Pode passar, por favor?
Olha lá o esporte, né? O esporte está ali, presente, porque a importância de todos, educação acadêmica, cultura, lazer, o esporte, estarem caminhando junto, para que esse desenvolvimento, né, ele possa atingir as funções executivas, não só cerebrais, mas também as sociais. Porque esse indivíduo, essa criança, esse adolescente, ele voltará para a sociedade como um adulto, que vai também se beneficiar daquilo que a sociedade oferece para ele e também vai servir a essa sociedade. Então, que alunos queremos formar? Né? Que alunos queremos ajudar a construir o conhecimento, o tipo de aprendizagem nas aulas de judô? Então, o que eu quero? O que eu busco? Essa é uma pergunta, assim, base. Esse professor precisa saber quais são os valores humanos que eu trouxe para mim durante as minhas aulas de judô, unidas a toda a questão da disciplina e filosofia do judô. Então, o que eu quero com esse aluno? O que eu pretendo, que alunos eu pretendo colaborar na formação? E aí vai continuar o diploma legal nos seus incisos seguintes, né, a falar de todos esses direitos. Pode passar, por favor? Né, vejam só, aí vai continuar dizendo, né, que é dever assegurar, né, vai falar de verbos no infinitivo, assegurar, amparar, garantir, porque também faz parte do quê? De políticas públicas. Nós temos políticas públicas voltadas para essas garantias, para que isso que está ali no diploma legal se efetive, no caso concreto, na vida ali daquela criança, daquele adolescente. Pode passar, por favor? Vejam só, não é somente chegar e dar a sua aula, fiz minha parte, acabou. Não, olha a responsabilidade nesse desenvolvimento integral. Todos nós temos, o pai, a mãe, o responsável legal, aquele que cuida, aquele professor da escola, os funcionários. Todos nós somos responsáveis. Tem, né, um pacto da África, né, de tribos africanas, que diz que para se educar uma criança é preciso uma tribo inteira. Então não é só uma pessoa que educa. Exatamente por quê? Porque envolve esse desenvolvimento integral. Pode passar, por favor? Ali vai falar algumas nomenclaturas, né? Pupilo, guardião, que são questões que tutores, são pessoas que são responsáveis por aquela pessoa, né? Por aquele indivíduo. Então, nem sempre ele vai ter um pai ou uma mãe, ou o pai e a mãe. Na ausência destes, a lei vai prever que pessoas poderão se responsabilizar por eles. No artigo 56 vai falar especificamente com relação aos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, né, a comunicação obrigatória. Então vai dizer nos incisos seguintes, né, o que o dirigente tem que comunicar para, né, as autoridades, para os órgãos de proteção. Pode passar, por favor? Ali eu coloco um pouquinho para vocês a diferença entre adoção, curatela, tutela, guarda. É interessante, porque às vezes vai chegar um aluno para você lá na aula de judô e a pessoa vai falar assim: olha, eu sou o guardião, eu sou o tutor, eu sou o curador, esse é meu filho adotivo. Então, a gente precisa conhecer esses termos e o significado de cada um deles para a gente poder compreender como que está a situação, né, de vivência daquela pessoa que está ali com a gente, né? Pode passar, por favor?
Depois também o código, né, o artigo e demais incisos vai falar sobre as medidas socioeducativas, que são o quê? Medidas aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais. A gente não vai falar de crime, tá? O ECA ele nunca vai falar de crime. Relacionado aos adolescentes, sempre falaremos de medidas socioeducativas. De forma o quê? A que ele não perca a socialização, mas que ele tenha uma educação para algo que ele infringiu. Então, são atos infracionais e não crimes. Tá? E eles estarão previstos no artigo 112 do ECA. Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, eles apresentam um caráter educativo. Por quê? Volto naquela questão. São seres em formação, em desenvolvimento. Pode passar, por favor. E aí continuo falando quem recebe as medidas, quem vai aplicar, e o estatuto vai discorrer sobre isso, vai falar né, vai tentar prever, na medida do possível, né, essas medidas socioeducativas que vão ser aplicadas a quem? A quem tem entre 12 e 18 anos. Menores de 12 anos não vão ter medidas socioeducativas, tá? São crianças. Quem será responsabilizado? O adulto que está cuidando dele, o adulto que legalmente responde por ele. Para quê? Para que seja encaminhado, lembra lá atrás, nos slides anteriores? Para que seja encaminhado, tem lá, o que o adulto que é responsável, ele tem que encaminhar a criança, ele também, se cometer algum ato, possa ser encaminhado. Pode passar, por favor. E a gente continua, né? Quais são as medidas? Aí tem uma série de medidas, tem a hierarquia, né? Começando pela advertência, né? Até chegar a uma internação. Pode passar, por favor. E por hoje é só mesmo. Eu agradeço a atenção, espero ter colaborado de alguma forma, né? Tenho experiência há mais de 27 anos na área de educação e também essa vivência direta com o judô. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês do que, enquanto profissional da área do direito, da área de educação e especialista nessas áreas e também nas áreas de saúde, a gente vivencia e a gente orienta, né, as pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, a terem, né, condutas compatíveis, né, com aquilo que se espera, né, de um adulto, de uma sociedade. Tá bom? Obrigada, até mais. O Despertar do Sensei.